Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Eu vou fazer aquilo que vocês tanto gostam, né? Que é aquele vídeo sobre prévia de jogo. O que esperar de Carlos Alcaraz e Andrei Rublev neste jogo em Cincinnati, hein? Essa é uma partida que me chama bastante atenção e ouso dizer. Eu nunca estive tão realmente empolgado esse ano para jogos de quartas de final em Masters 1000 como eu tô para os dois que a gente tem hoje, né? A gente vai ter Zverev contra Shelton e agora às 4 da tarde vamos ter Alcaraz contra o Rublev. Tomara que a chuva não atrapalhe a gente aí em Cincinnati. E eu espero um jogo de tênis muito bacana, né? Porque a promessa de um grande jogo existe, visto o nível que esses dois tenistas são capazes de alcançar. O Carlos Alcaraz, obviamente, dispensa comentários. O Rublev, que por anos foi um cara muito sólido dentro do top 10, parece estar começando a se recuperar, né? Fez um bom torneio em Wimbledon. Eu acho que ele poderia ter ido melhor em Washington, mas gostei da campanha dele em Toronto já. E essa campanha até agora em Cincinnati vem mostrando o Rublev mais confiante, se sentindo mais confortável em quadra. Acho que pouco a pouco a gente tá vendo o bom Andrei Rublev voltando, né? Talvez, né, tipo assim, seja só um momentinho melhor dele, não sei, mas eu quero ver o Rublev voltando a jogar um belo nível de tênis, e acho que é um jogo perigosíssimo pro Carlos Alcaraz, né, o Rublev que certamente foi mais testado até agora no torneio, teve que superar uma batalha de 3 horas e meia contra o Popyrin, que quase foi para 3 tie-breaks, na última rodada passou por cima do Começanha sem muita dificuldade, né, o argentino não aguentou o volume de jogo dele no fundo de quadra, e o Alcaraz, né, teve 3 jogos até agora no torneio, né? Ele enfrenta o Dzumur na primeira rodada, faz um primeiro set fantástico, um segundo set asqueroso, aí no terceiro set ele consegue vencer, mas não foi uma boa partida para começar o torneio em termos de nível geral, né? E é claro, a gente tem o jogo dele contra o Medjedovic, né, que quando estava equilibrado fazia estrago, quando estava em movimento era outra história, porque não é um tenista muito pesado, se movimenta mal. E o Lucanardi, né, que eu já falei várias vezes aqui, é um tenista muito sem sal, não tem nada de extraordinário no jogo dele, né, ele é bem comum, né, ele tem um bom direcionamento de golpes, né, mas só isso contra o Alcaraz é basicamente nada, né, tipo, você não vai machucar o Alcaraz só porque você muda bem a direção dos golpes, você tem que ou fazer isso com uma consistência, uma velocidade um pouquinho alta, né, ou no final, assim, você tem que ser o melhor na arte de se defender, de ser sólido, etc, né, e não é o caso do Lucanardi, né, a gente viu isso no jogo. E a gente tá vendo o Rublev agora, ele é muito diferente dos jogos que o Alcaraz enfrentou, porque é um sacador de mais qualidade, ele saca muito bem, e ele tem pancadaria de sobra, tanto para forehand como até para backhand. Obviamente no backhand ele faz muitos winners a menos, né? E acho que o caminho do jogo do Alcaraz com certeza vai ser atacar o backhand, escapar do forehand do Rublev, que a gente sabe ser capaz de atacar em qualquer lugar da quadra. E é aquele negócio, o Alcaraz vai tentar quebrar o ritmo do Rublev, talvez trazer ele para a rede, tentar usar mais slices curtas, volear mais, porque é muito perigoso se ele ficar nesse jogo de fundo de quadra contra o Rublev, ainda mais numa quadradura rápida, em que a gente vê que o Alcaraz não se sente muito confortável, né? Tipo, o tênis dele não flui como fluiu, por exemplo, no saibro ou, por exemplo, na grama também, né? O Alcaraz, ele não se sente tão confortável na quadradura rápida. Então, ele, obviamente, ele quer trazer, tipo assim, um caminho para o jogo que vai ser buscar quebrar o ritmo do Rublev e tentar fugir da pancadaria franca, porque esse é o jogo que é um tipo de confronto que ele pode perder nesse tipo de disputa, né? Porque o Rublev, ele é um cara que a gente sabe ser muito inconsistente nesses últimos 2 anos. Antes não era, né? O Rublev era sempre aquele sinônimo de um cara que sempre estava chegando lá. E assim, o Rublev é um cara que ele joga muito agressivo, né? Ele é um cara que joga com muito volume de jogo, né? E quando ele tá num dia inspirado, aí é o grande problema, porque eu já falei aqui, ele já ganhou do Nadal no Saibro, lá em 2021 em Monte Carlo. Aquela performance do Rublev é um negócio assustador de impressionante, né? Aquele torneio ele foi muito bom até a final, onde a final ele deixou a desejar, né? Mas no contexto geral, o Rublev é aquele tenista que assim, ele era bem confiável, consistente, mas o grande dia dele é o dia que ninguém queria enfrentar, né? Porque você vai ter que lidar com um volume de jogo, né? Um nível de pancadaria que muitas vezes, assim, não fica fora da quadra, né? Tipo, o Rublev é um cara que consegue sustentar agressividade
cometendo poucos erros, entende? É um jogo muito arriscado, de acelerar muito o jogo. Isso vem com o controle que ele tem do golpe, né? E o forehand dele, né? Ele usa uma quantidade de giro muito certeira, né? Porque é um giro que não faz a bola subir muito, mas também não passar com uma margem muito rente à rede, né? E não abdica de velocidade, ao mesmo tempo que não abdica de precisão na hora do kick. Então, por isso que o forehand dele é um negócio surreal, né? Tipo, ele consegue direcionar, bater em movimento. Ele tem uma mão pro forehand dele que é fantástica. E o backhand ele consegue se virar, né? Tipo, mesmo que você possa falar, se focar no fundo de quadra, o cara conseguir jogar no backhand, ok. Mas o Rublev tem backhand na paralela, o Rublev tem backhand na cruzada, e aí ficar em batalha de backhand, né? Óbvio que o Alcaraz tem um ótimo backhand também, mas não é o ideal, entende? Não vai querer ficar nisso. O Alcaraz também gosta de ditar o ritmo com o forehand. Então, é um jogo que vai ser bem interessante e vai testar também principalmente o nível de saque do Alcaraz. O Alcaraz não vai poder sacar mal nesse jogo, porque ele vai enfrentar um cara que no bom dia saca muito bem, e assim, é um jogador que é muito bom de devolver saque quando tá inspirado. O Rublev é um cara que, contra o Popyrin, achou devoluções impressionantes. A gente tá falando de um cara de quase 2 metros que saca uma barbaridade, né? Que tá, inclusive, em uma temporada que não sei se já deve ter chegado aos 400 aces, né? Mas pra alguém que jogou, sei lá, uns 30 e poucos jogos, já tá beirando aí uns 400 aces, né? Dá uma ideia da magnitude da qualidade do saque do cidadão. Então, eu não sei se tem nesse número, depois eu vou checar lá, mas não acho que também tá muito ruim esse número de aces dele, não. Então, assim, vamos ver esse jogo. Eu acho que é difícil cravar um favorito, até porque é o primeiro torneio de quadradura do Alcaraz, o Rublev tá jogando bem. O Alcaraz, acho que ele leva favoritismo pelo ranking, né? Pelo que ele já foi também nos seus melhores dias na quadradura, lá 2022 e 2023, né? Mas eu não consigo nunca descartar o Rublev num bom dia. E ele jogou muito bem nessas últimas 2 partidas, né? Eu acho que mostrou muita força num jogo chatíssimo, de pouquíssimo ritmo contra o Popyrin. E ele jogou bem demais contra o Começanha. Por mais que você possa falar que o Começanha é um saibreiro e tudo isso, não é um jogo tranquilo, porque é um cara que se defende bem, prolonga bem as trocas de bola e vai exigir do Rublev que assim, ele esteja com o golpe em dia e não cometa muitos erros. E ele fez isso com maestria. Então, vamos ver. Curioso para esse jogo promete demais. Para vocês, quem ganha? Será que Alcaraz confirma o favoritismo e avança às semifinais? Ou será que Andrei Rublev surpreende e ele tá naquela semana iluminada como ele tava lá em Dubai, por exemplo? É agora que a gente vai ver aí se Andrei Rublev consegue manter a sua sina, e ele que gosta de jogo grande, né? Pode às vezes ter aqueles dias mais ou menos, pedir pros tenistas aleatórios, mas jogo grande, normalmente o Rublev sempre entrega entretenimento. Vai lembrar que os dois se enfrentaram lá em Wimbledon e o jogo entre os dois foi muito divertido de acompanhar, né? E naquele jogo o Alcaraz venceu, mas vai lembrar, sacando muito bem. Será que esse nível de saque aparece para o Alcaraz hoje? Até agora no torneio não saca bem o espanhol e isso vai ser fundamental para ver o quão bem ele consegue enfrentar o russo hoje. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.